Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Há quase 4 meses, começávamos uma empreitada desafiadora, a de levar informação de qualidade sobre saúde, num momento em que o mundo conhecia um de seus inimigos mais implacáveis, o novo coronavírus. Boa noite, é isso, Michele. Passados mais de 100 dias, encerramos esse ciclo. Essa é a última edição do Plantão da Saúde, um trabalho que só foi possível graças à união de esforços dos departamentos de jornalismo e de esportes da TV Gazeta. E hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Arnaldo Lichtenstein, que é diretor técnico de clínicas do HC. Em pauta, o prazo dado pelo Supremo para que o Ministério da Saúde explique o protocolo sobre a cloroquina. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Alexandre de Matos Soieiro, que é supervisor da Unidade Clínica de Emergência do INCOR. Nosso tema é a atual situação dos hospitais e as projeções sobre a Covid-19 no futuro. E ainda nesta edição, o governo de São Paulo confirma a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza e diz que outros setores podem ter a flexibilização antecipada. Exemplo que faz diferença. Envolvimento da população reduz proliferação da doença em Paraisópolis. E você vai ver também, são mais de 61 mil mortos no Brasil. Mesmo assim, há ainda quem desconfie da gravidade da doença. A nossa equipe acompanhou por uma semana a rotina de luta pela vida na porta de um hospital em São Paulo. É daqui a pouco, logo após as nossas dicas. Até já. E de volta, vamos ao nosso telão da saúde, ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 61.884 óbitos e 1.496.858 casos. Os novos dados devem ser divulgados em instantes, mas o consórcio de veículos de imprensa que realiza o levantamento a partir dos números das secretarias estaduais da saúde aponta que o país tem 1.508.991 casos. Casos confirmados da Covid-19 e 62.304 mortes. Hoje, no estado de São Paulo, já são 15.694 mortes e 310.517 infectados. O estado de São Paulo bateu um novo recorde diário. Em 24 horas foram 8.338 novos registros da doença e 343 mortes. O governo de São Paulo confirmou hoje a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza a partir de segunda-feira e disse que outros setores podem ter a flexibilização antecipada, entre eles as academias. Na coletiva de hoje, o governador João Dória também manifestou apoio à Operação Lava Jato contra o senador José Serra, do PSDB, mas defendeu a ampla e restrita investigação dos fatos. A cobertura é do Marcelo Bacejo. Bares e restaurantes poderão funcionar por 6 horas entre 11 da manhã e 5 da tarde, com apenas 40% da sua capacidade de atendimento em lugares abertos ou ventilados e com obrigatoriedade de assentos e uso de máscara. As mesmas condições são válidas para os salões de beleza. Além desses setores, o Centro de Contingência do Coronavírus do governo antecipou a liberação às academias, que inicialmente poderiam voltar a operar na fase verde, mas que agora foram autorizadas a reabrirem caso a prefeitura assine os protocolos durante 6 horas e com 30% da capacidade. As atividades terão de ser individuais e com agendamento prévio para que o acesso às dependências possa ser controlado. Os frequentadores deverão usar máscara e os vestiários permanecem fechados. Os eventos e atividades culturais foram outra surpresa anunciada pelo governo. Caso as regiões permaneçam na fase amarela por 4 semanas seguidas, cinemas, teatros e museus poderão reabrir por 6 horas desde que haja compra antecipada pela internet, distanciamento entre os assentos ocupados pelo público, controle de acesso e uso de máscara. Com a capital na fase amarela do Plano São Paulo de retomada gradual da economia, os estabelecimentos que já estavam operando na fase laranja, como shoppings e comércios de rua, poderão estender o seu horário de funcionamento para 6 horas diárias, mas apenas se fecharem por 3 dias da semana. Caso contrário, a regra de funcionamento de somente 4 horas por dia continua em vigor.
Isso foi um pleito específico vindo dos prefeitos, através do Conselho Municipalista, que estará também atualizado no decreto a partir de hoje. Embora já haja uma definição em relação à reabertura de academias, que dependerá da autorização de cada prefeitura, o destino dos parques ainda é indefinido. A expectativa da prefeitura é, na semana que vem, poder anunciar a data em que a gente deve reabrir os parques municipais. O governo lembrou que todas essas regulamentações não são válidas para os grupos de risco. Pessoas acima de 60 anos ou com comorbidades devem permanecer em casa, se limitando a sair somente em situações de extrema necessidade. Enquanto a capital e as sub-regiões sudoeste e sudeste da Grande São Paulo avançaram para a fase amarela, Campinas acabou regredindo à fase vermelha. Devido a esse crescimento da ocupação de leitos, que foi resultado também das últimas semanas de aumento de ocupação, de internações. O governador João Dória também comentou sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso de máscara em órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e igrejas. O presidente Jair Bolsonaro foi Jair Bolsonaro ao fazer esse veto. Mas o veto não se aplica aos estados. Os estados têm autonomia por determinação do Supremo, portanto, com base legal. Aqui em São Paulo, a máscara é obrigatória. Já em relação à denúncia de lavagem de dinheiro transnacional do ex-governador José Serra e a filha Verônica Serra, Dória e Covas defenderam que a justiça seja feita caso os envolvidos tenham, de fato, cometido algum crime. Defendo a ampla e irrestrita investigação dos fatos, sempre que houver questionamentos envolvendo recursos e agentes públicos, mas jamais condenar por antecipação. A justiça existe para avaliar, julgar, e apenas depois da decisão da justiça é que nós poderemos nos manifestar plena e definitivamente. Vamos ao vivo falar com o repórter Osmar Garrafa, que tem informação sobre a situação do hospital de campanha do Ibirapuera e de outros ainda em funcionamento na cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Completamos pouco mais de 3 meses na cobertura dos hospitais de campanha da cidade de São Paulo. Chegamos a um total de 4 hospitais ativos, 2 gerenciados pelo governo do estado e 2 pela prefeitura, e hoje existem apenas 3, em relação a esses 4, em atividade. Dos 4 hospitais, 2 da prefeitura, Pacaembu e Anhembi, o Pacaembu já fechado, e 2 do governo, este aqui do Ibirapuera e do Heliópolis. No Pacaembu, que já foi fechado, o balanço até este momento e até o encerramento dele, foram 3 óbitos e 1.219 altas. No Heliópolis, hospital de alta complexidade também, são 427 altas até o momento e 48 óbitos. No Anhembi, o maior de todos os hospitais, com 1.800 leitos, óbitos registrados até esse momento, são 30 no total e altas foram 4.075. E aqui no Ibirapuera, que é o hospital do estado, 1.126 altas acumuladas e 8 óbitos registrados até esse momento. Apenas complementando com os números atualizados hoje no Anhembi, começando por lá, 1.800 leitos, nem todos ativados, 198 ocupados, 189 pacientes na ala de enfermaria, 9 nas semi-UTIs, 3 foram transferidos com casos agravados, 32 altas e nenhum óbito. Aqui no Ibirapuera, neste momento de 268 leitos, tivemos um pequeno aumento, 154 pacientes e 22 altas nas últimas 24 horas. E finalizando lá no Heliópolis, neste momento, 200 leitos, são 95 pacientes, 17 desses 95 estão internados na UTI. Boa noite, Michele e Celso. Boa noite, Garrafa. O setor da beleza está em contagem regressiva para a reabertura na segunda-feira. Mesmo antes da confirmação do governo do estado, o processo de adequação aos protocolos sanitários já estava em preparação. Nos salões de beleza, barbearias e nos centros de estética, o esforço é para que, além de mais bonito, o cliente também se sinta seguro. Vamos ver com o Jonas Campos. Essa abertura de portas ensaiada há mais de 100 dias está prestes a acontecer oficialmente para salões de beleza e barbearias, após um período difícil de paralisação. Ansiedade, muita angústia,
dentro assim das questões financeiras, né? Porque as despesas elas não param. A renda caiu em 100% porque ficou fechado. Nós cumprimos essa determinação do governo e cumprimos a lei. Agora, os salões e barbearias poderão abrir por 6 horas diárias e dentro dos novos protocolos sanitários. A Loredane, além do tapete sanitizante, do álcool em gel e do distanciamento, vai colocar em prática no salão de beleza um formulário específico para amenizar o risco de ter algum cliente contaminado e até uma sala exclusiva para atender pessoas do grupo de risco. E muitos dos velhos hábitos não farão mais parte da rotina do salão. O atendimento rápido, sabe, de cabelo, unhas, design de sobrancelhas serem feitos simultaneamente também está proibido, tá? É um serviço por vez, ou seja, um profissional para cada cliente. É proibido agora o uso de revistas nas bancadas, então somente o material de uso do profissional que está liberado. A Neide Campos também já está com tudo pronto para receber a clientela dentro das novas medidas de segurança. Ela aproveitou o tempo de portas fechadas para reformular o seu espaço, que antes era um salão completo e agora será voltado apenas para micropigmentação estética e paramédica, uma técnica precisa que envolve cuidados especiais em tempos de pandemia. A cliente, por exemplo, que faz a sobrancelha, ela faz a sobrancelha usando máscara. A gente exige que ela use máscara, ela já entra aqui com máscara. A gente não deixa ela entrar sem a máscara. Só para fazer lábios, aí tem que tirar, né? Não tem como, né? Mas aí a profissional, ela toma um cuidado maior. É um misto de ansiedade, de reabertura, né? De tempos melhores e também de viver isso, né? Que eu sempre quis. A parte só de clínica de micropigmentação. Ansiedade também para a clientela. Imagine o que é passar 3 meses sem fazer as sobrancelhas. Dá só uma olhada nesses exemplos de trabalhos já feitos por aqui. E o que dizer de uma barbearia que teve a inauguração adiada por causa da pandemia? Pegamos o imóvel em fevereiro, começamos a reforma, a construção da loja em março, e acho que foi por volta do dia 20 de março, né? Foi decretada a quarentena, e aí, a gente teve que mudar toda a nossa logística, todo o nosso projeto. O cliente dessa barbearia, por exemplo, vai ter um atendimento praticamente exclusivo, porque agora é só com horário marcado e, claro, com todos os protocolos de segurança. Limpeza dos pés, o bom e velho álcool gel na entrada do estabelecimento. E a clientela vai se deparar também com profissionais muito bem paramentados, como o William. William, é possível fazer a barba com segurança? Claro, por favor. Então vamos embora. William, agora é inevitável, né? Terei que tirar a máscara, obviamente. Sim, por favor. Vamos lá, então. Estranho, hein? Ficar sem máscara no local. Já virou um acessório, né? Acostumou. Mas vamos lá, então. E assim, antes da tão esperada reabertura, eu tive o privilégio de fazer a minha reestreia numa barbearia, que no caso será inaugurada já dentro das novas normas. A gente vai ter que ser bem rigoroso, assim, até chato, infelizmente, porém a gente precisa se cuidar dos profissionais, cuidar dos clientes, né? Pois mesmo com a reabertura não quer dizer que a pandemia acabou. Cuidados que agora, para todos esses estabelecimentos, vão muito além da beleza. O novo normal, ele volta com mais conhecimento dentro da biossegurança, né? Isso é muito importante, isso é muito bom também. Eu acredito que vai resolver não só o coronavírus, mas um atendimento também mais humanizado, né? Mais personalizado. Depois de 3 meses, para quem trabalha por conta, não tem preço. É uma emoção realmente. Chegou a hora. Chegou a hora, né, gente? Vamos nos cuidar, todo mundo, né? Vamos nos cuidar, porque uma pandemia, ela perdura por muito tempo, até sair a vacina mesmo. Então, vamos nos cuidar e cuidar do próximo. O envolvimento da população em ações contra a Covid-19 tem feito a diferença nas regiões mais precárias da cidade. Um exemplo é Paraisópolis, na Zona Sul, a maior favela da capital com cerca de 100 mil habitantes. Por lá o trabalho começou cedo, logo após a confirmação dos primeiros casos da doença em São Paulo.
E a equipe do Plantão da Saúde visitou os moradores no início da pandemia e agora, com o repórter José Paes. A criançada colocou todo mundo para acordar cedinho em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Essa ansiedade toda dos pequenos era para o início da entrega dos 2.000 kits infantis, preparados pela União dos Moradores da Comunidade. A iniciativa tenta trazer um pouco de alegria e passatempo durante esse período monótono de quarentena. Muitas crianças nem um quintal tem para brincar aqui, a maioria, né, não tem quintal para brincar. E a gente pensou em fazer um kit onde as crianças pudessem ter brinquedos que pudessem brincar dentro de casa, como dominó, massinha, tela de pintura, caderno. Vão dar um pouquinho de sossego para a mamãe? Com certeza. Mamãe adorou? Adorei demais. Só tenho a agradecer a todo o pessoal que ajudou a gente, que deu essa ajuda pra gente, porque já é uma grande ajuda. Tá difícil manter essa molecada ocupada? Tá, não é fácil mesmo. No começo de abril, a nossa reportagem conheceu o então recém-criado Centro de Contingência de Paraisópolis, um núcleo pensado justamente para auxiliar a comunidade nesse momento de pandemia. Cerca de 2.000 refeições gratuitas eram distribuídas por dia no centro, uma ajuda e tanto para quem não tem condições de comprar comida. Graças ao trabalho em conjunto das pessoas que vivem em Paraisópolis, esse número já pulou para 6.000. Apesar do esforço para amparar os que mais precisam, a taxa de mortalidade pelo novo coronavírus aumentou bastante na comunidade, que tem mais de 100.000 habitantes. A conta passou de 15 para 34 óbitos, segundo a União dos Moradores. Tem muita gente falando de um novo normal, mas para a gente ainda é anormal faltar água, anormal que as ambulâncias não chegam aqui. Pensando em políticas públicas, não mudaram nada. Quando a gente visitou esse projeto, a estrutura do local era bem interessante para a área da saúde. Eles tinham 3 ambulâncias, 3 socorristas, um enfermeiro e um auxiliar. Mas agora, por causa da falta de apoio tanto do poder público quanto do poder privado, essa estrutura caiu drasticamente. Sobraram apenas um médico, 2 enfermeiros e essa ambulância aqui atrás. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, não consegue acessar a região, o que tornava as ambulâncias alugadas tão importantes. Se o sistema de socorro improvisado sofreu uma baixa considerável, o de suporte financeiro ganhou alguns aliados. A parceria com uma empresa de cartão de crédito ajudou na criação desses cartões recarregáveis. Todo mês, por meio de doações particulares, a União de Moradores deposita R$200 por cartão. Dinheiro que vai direto para as famílias mais carentes de Paraisópolis. Esse dinheiro, assim, eu preciso comprar mais compra, né, de casa, né? Arroz, feijão, né? Porque é o mais que precisa, né? No mercado. O Brasil é nosso, mas casos como o da Rosângela, que precisa de ajuda para ter o básico, mostram que a gente ainda tem que fazer muita coisa para deixar um país melhor para eles. Eu gostei do porta-retrato, de desenhar, gostei de tudo. São iniciativas tão importantes nesse momento de pandemia. Vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Arnaldo Lichtenstein, diretor técnico de clínicas do Hospital das Clínicas de São Paulo. Com ele, vamos abordar o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para que o Ministério da Saúde explique o protocolo sobre a cloroquina. Boa noite, doutor Arnaldo. Muito obrigado por falar conosco no Plantão da Saúde. Doutor, ontem o ministro do STF, o Celso de Mello, que é relator da ação que contesta as orientações do governo sobre o uso do medicamento, deu 5 dias para que o ministro interino da Saúde, general Pazuello, apresente informações sobre a recomendação da droga, mesmo para pacientes leves da Covid-19. Como esta decisão impacta na rotina médica? Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. É um prazer estar com vocês, agora à distância. Veja, a cloroquina, ela já tem alguns estudos, já tem alguma coisa sedimentada que não funciona. Não funciona para doentes internados graves e não funciona para doentes leves e não funciona para prevenção. Então, assim, nós temos um grande defensor da cloroquina, que era
o Donald Trump nos Estados Unidos, que ele próprio chegou a tomar cloroquina por 10 dias e ele se rendeu às evidências, assessorado pelo seu assessor médico, o Dr. Anthony Fauci, uma sumidade internacional, e provou-se que ele não tem motivo de fazer isso. No Brasil, ainda muita gente insistindo em fazer isso sem evidências científicas. O problema não é fazer isso num desespero que não tenha nenhum remédio por questões humanitárias. O problema é que alguns trabalhos já demonstraram que tomar hidroxicloroquina não é isenta de risco. A gente sabe que a cloroquina sozinha, ela não faz tanto mal nas arritmias cardíacas, como é descrito. Mas o problema é que quando se toma junto com azitromicina, junto com alguns remédios para enjoo que essas pessoas têm, e o coração inflamado pela própria doença, essa conjunção de fatores faz com que a cloroquina seja tóxica e algumas vezes até letal. Então não é sem efeito a cloroquina, ela tem um efeito deletério. Vai ser muito difícil o Ministério embasar cientificamente a recomendação que ela faz. Por uma questão humanitária poderia eventualmente ter argumento, mas por questão científica não tem. Então, doutor, como que a pessoa deve se portar? Se a pessoa estiver, né, com essa doença, ela vai para um hospital e claro que tem que ser analisado caso a caso, porque não dá para ter um protocolo geral, porque cada um tem os seus problemas, né, as suas comorbidades. E aí, se muitos médicos têm receitado a hidroxicloroquina e o paciente, como que ele faz? Se o Celso pega a Covid, e o médico receitar para ele, o Celso acredita e vai do médico, ou é melhor ele falar, não, doutor, eu prefiro um outro tratamento? Como que a gente fica nesse descompasso? Então assim, a questão, você tocou muito bem, Michele, quer dizer, a prescrição da cloroquina ou de qualquer remédio tem que ser feita por médico, não é por governantes e não é por políticos. Então o médico vai julgar, por exemplo, um risco dele ter um eventual efeito colateral da cloroquina, tipo uma arritmia. Mas o Celso, por exemplo, é uma pessoa jovem, é uma pessoa que faz esportes, é uma pessoa que aparentemente não tem doenças e, portanto, se ele pegar eventualmente o Covid, ele vai ser como 80% até mais 90% da população que não vai ter complicação. As complicações dessa doença vão ser numa pequena parcela da população que vai ter problemas respiratórios, por exemplo. E aí, não é todo mundo que está espirrando ou que tem uma febrezinha que vai procurar o pronto-socorro. Muitas vezes vai se procurar ou o seu médico particular, ou o seu médico de convênio, ou principalmente as unidades básicas de saúde. Lá o médico vai fazer a avaliação e vai saber da gravidade da coisa, ou seja, mesmo que ele tiver com o Covid positivo, e isso é feito através do nariz, do PCR, e aí nessa situação é que vai se tomar providências. O que está se acontecendo é, a pessoa começou a espirrar sem o diagnóstico de Covid, já se está dando remédio, ou muitas vezes antes de espirrar. Então, absolutamente não tem por que se alarmar, porque 90% das vezes a pessoa não vai ter uma doença que mereça hospitalização. O que a gente precisa fazer, sim, é evitar a disseminação da doença com as medidas que todo mundo sabe, mas nunca é demais ressaltar. O isolamento, distanciamento social, evitar aglomeração, usar a máscara o tempo todo, pode ser a de pano, de algodão, e sempre lavar as mãos, exaustivamente, sempre que você mexeu em algum lugar que alguém mexeu antes. Então, isso comprovadamente evita a disseminação da doença. Nenhum remédio, em nenhuma fase, demonstrou que diminui mortalidade.
nem cloroquina, nem ivermectina, nem azitromicina, nem zinco, nem o corticoide, nem soro hiperimune, talvez a heparina, nem anticorpos monoclonais, nem remédios antivirais, ou seja, são dezenas e dezenas de remédios sendo testados no desespero de se tentar realmente um remédio para combater a doença enquanto não chega a vacina. A vacina que vai fazer toda a diferença quando tiver. Até lá, temos que fazer essas 3 medidas que a gente fala. Isso aí, doutor. Bom, depois de tudo que eu aprendi aqui no Plantão da Saúde, com certeza não vou querer cloroquina nem no início da Covid, nem depois. Uma boa noite e muito obrigado pela sua participação. Boa noite, doutor. Foi um prazer estar com vocês. Cuidem-se, máscara, álcool gel e fiquem em casa se possível. Com certeza, doutor. Muito obrigada. E como nós temos deixado claro aqui dia após dia no Plantão da Saúde, por trás desses números que servem para dimensionar o tamanho dessa tragédia, estão pessoas, estão famílias, amigos, histórias interrompidas pela doença. Pois é, Michele, e entre as perdas que a pandemia nos impôs, está ainda a brevidade com que fomos obrigados a nos despedir de quem amamos. Diante da emergência da situação, até os exames que atestam o óbito do paciente foram simplificados. E uma portaria conjunta entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça, publicada em março, permitiu que os enterros e cremações possam ser realizados sem a necessidade de um atestado de óbito. Mas, apesar de necessárias, Celso, as mudanças nos trâmites funerários deram margem à especulação sobre o uso político das mortes. Suspeita que foi ventilada até pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Vamos entender melhor esse caminho do adeus com Jonas Campos. As burocracias envolvidas na morte de uma pessoa são exigidas na pior hora possível, a do luto. A família recebe uma declaração de óbito, faz o registro dessa declaração, seja no cartório e junto ao serviço funerário local, para fazer o transporte, o recolhimento desse corpo, a preparação, o velório e o sepultamento ou cremação. Em um cenário de pandemia, a burocracia e os rituais são simplificados em prol da segurança. Se esse paciente faleceu numa situação em que não se sabia exatamente a causa de morte, a gente faz um exame que a gente chama de autópsia para investigar as causas de óbito possíveis para esse paciente. E aí o médico que fez esse exame é quem faz a declaração de óbito. A autópsia, por exemplo, deixa de ser uma exigência e qualquer tipo de contato com o cadáver é rigorosamente evitado. A gente faz um procedimento que é validado, que se chama autópsia verbal. A gente coleta, faz um questionário grande perguntando informações de saúde, como que essa pessoa vivia, e a partir daí a gente tenta reconstruir, de certa forma, o que levou ao óbito dessa paciente. Agora, os rituais são rompidos desde o início. Em caso de morte num hospital, por exemplo, o cadáver é isolado, envolvido em um saco impermeável e selado. Apenas um parente paramentado com equipamentos de segurança faz o reconhecimento do corpo. E daí pra frente, a despedida é muito mais rápida do que o habitual. Os velórios aqui em São Paulo estão suspensos para as mortes de casos confirmados ou suspeitos da Covid-19. Para os demais tipos de mortes, os rituais também mudaram por causa da doença. As salas de velórios agora têm acesso restrito a 10 pessoas durante, no máximo, 1 hora. O momento que já é de tristeza se tornou também angustiante. Muitas famílias enterram os parentes ainda sem saber se a morte foi ou não, de fato, causada pelo novo coronavírus. Consequentemente, surgem algumas dúvidas em relação à polêmica notificação de óbitos nesta pandemia. O seu Augusto Lima lutava contra um câncer e faleceu aos 96 anos no último dia 13 de maio. 3 dias depois, o resultado do exame para a Covid-19 deu positivo. Mas a família não atrela o falecimento ao novo coronavírus. A gente ainda não aceita que ele tenha falecido em relação à Covid, né? Porque ele, até então ele não estava nem saindo.
A gente supõe que ele possa ter pegado a questão da Covid entre a transferência de hospital ao outro. E no dia que a gente enterrou ele, a gente teve um velório de 10 minutos, né, no ar livre, numa tenda. Até a funerária vedou, né, colocou, no caso, umas fitas em volta do caixão também. A dor num momento difícil se une às dúvidas de um cenário que, sim, é confuso como a própria Covid-19. Mas os protocolos são claros, mesmo quando não há certeza da causa da morte. Quando a gente tem dúvida no diagnóstico, a gente tenta ser o mais específico possível, mas nesse momento nós temos a orientação de fazer a notificação de forma mais genérica, como síndrome respiratória aguda. O que tem se orientado é escrever na declaração de óbito, fazer uma declaração de óbito que seja um quadro mais genérico. Então, por exemplo, a síndrome respiratória aguda grave, a gente escreve na declaração de óbito que aguarda exames laboratoriais, porque escrevendo isso, essa declaração de óbito fica no radar do Serviço de Vigilância Epidemiológica. A tendência de subnotificação é inevitável pelo fato do Brasil estar entre os 30 países do mundo que menos testam para a Covid. O grande problema são os locais no Brasil inteiro, né, que não possuem os testes para serem feitos de forma mais específica, e aí realmente vai uma declaração de óbito com uma síndrome menos específico que é Covid. O registrador civil não tem nenhuma competência e nem poderia adentrar no mérito daquilo que ele recebe para assentar. O que existe, sim, isso é um fato, é que muitos dos casos que são realizados, dos óbitos que acontecem hoje, eles possuem essa suspeita de Covid. Suposições contrárias de supernotificação são rebatidas duramente por aqueles que, dentro da ética da medicina, se responsabilizam por registrar a causa da morte. Então, por mais que você não tenha fechado ainda o diagnóstico de Covid-19, mas aquele caso tem uma síndrome respiratória que pode ser por Covid-19, o manejo do corpo tem que ser idêntico, porque aquele corpo é um corpo que pode estar transportando o vírus. Vírus esse que, além da dor, gera dúvidas, angústias e incertezas, literalmente, do começo ao fim. Pois é. E para a nossa segunda entrevista do dia, nós recebemos aqui, na bancada do Plantão da Saúde, o médico Dr. Alexandre de Matos Soiero, que é supervisor da Unidade Clínica de Emergência do INCOR e especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e também coordenador de UTI do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. O nosso tema é a atual situação dos hospitais e as projeções sobre a Covid-19 no futuro. Muito boa noite, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Boa noite. Primeiro, seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço o convite, Celso, Michele, e boa noite a todos os telespectadores que estão aí assistindo. E estou aqui, fiquem à vontade aí para o que a gente puder ajudar. Doutor, hoje é o nosso último Plantão da Saúde, né? O nosso último programa aí, são mais de 3 meses, mais de 100 dias fazendo esse programa. Com muito orgulho, o Celso Cardoso também, a gente tem aprendido todo dia muitas coisas aqui. E agora vem essa questão de novo da hidroxicloroquina e são vários outros remédios surgindo, ivermectina e várias outras coisas. Eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor acha importante para o nosso telespectador, porque eu tenho pergunta aqui do esgoto de Florianópolis, que já foi encontrada uma amostra em 2019, eu tenho vários temas, mas eu gostaria que o senhor desse essa mensagem, o que o senhor acha importante falar para o nosso telespectador a respeito de coração, a respeito de novo coronavírus, a respeito de reabertura, de flexibilização, é muita coisa que o doutor já fala. Agora você me pegou, porque é muita coisa junto. Mas vamos lá, eu acho que alguns pontos importantes sobre essa questão, Michele. O primeiro, em relação a tudo que pode acontecer relacionado à reabertura. Eu acho que a reabertura é um processo que ela gradualmente vai ter que acontecer. Né? A gente vive uma realidade que não pode ficar fechada para sempre, isso é óbvio, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então a gente está vendo acontecer na Europa, está vendo acontecer nos Estados Unidos. O jeito de ocorrer essa reabertura é que é importante. Um timing, né? Um momento, a sua coordenação do processo, de você estar reabrindo, mas reabrindo aquilo que pode ser reaberto, a cidade que pode ser reaberto. Eu tenho que ver disponibilidade de atendimento de equipe médica, de leito de UTI. Eu tenho que ter ideia de quantos casos eu estou tendo naquele momento.
E aí sim poder coordenar e outra, vigiar o que acontece. Então eu abro hoje, mas eu vigio amanhã se realmente teve impacto na reabertura ou não. A população tem um papel importante aí. Parte do que o Dr. Arnaldo comentou agora há pouco é importante. Então, usar máscara, quem é grupo de risco, ter a ideia de que ficar em casa ainda é importante, tentar não se expor, usar álcool gel, evitar aglomeração, tudo isso é importante. Por mais que a gente não pode ter aquela ideia, já que abriu eu vou usar, calma, abriu, você pode usar, mas você não deve sair correndo para fazer aquilo, porque é óbvio que a gente corre o risco de ter uma segunda onda sim. Acho que esse seria o ponto principal que fica para a população. A propósito, doutora, é muito confuso para a população, né? A gente acabou de ver na matéria, é muito triste as pessoas morrendo, e aí alguém irresponsavelmente falando que tem supernotificação, e aí vem uma voz oficial dizendo que isso praticamente é praticamente impossível e que na verdade que existe até subnotificação muitas vezes, e aí a gente ouve a comunidade médica, use máscara, se proteja, aí de repente vem o presidente e acaba vetando o uso de máscara em estabelecimentos comerciais, templos, escolas. Cabe ainda esse tipo de recomendação, exatamente, por mais que esteja previsto na lei, qualquer coisa? Eu acho que a questão primeira, Celso, de notificação, acho que é muito claro que, do ponto de vista global dos casos de Covid, o Brasil é subnotificado porque nós não testamos todos os pacientes. Então, nós testamos pacientes graves ou alguns que têm acesso ao teste, mesmo não tendo gravidade de apresentação. Então, provavelmente o número é muito maior do que aquilo que é relatado. Isso não é só o Brasil, o mundo inteiro também contempla esse mesmo dado e existem variações país para país. Quanto à notificação da questão de óbitos, o que é relatado todos os dias são os óbitos confirmados, né? É óbvio que a gente tem óbitos suspeitos que foram testados, às vezes o doente morre antes, ele é muitas vezes sepultado ou cremado antes da confirmação, mas na verdade só é computado se existe a confirmação mesmo do dado. Senão ele vai como síndrome respiratória aguda. Isso, e é um caso indeterminado. Do ponto de vista médico legal, não existe essa questão de supernotificação, de alguém querer passar por cima da notificação do óbito. Isso não existe, até do ponto de vista ético, médico, isso não tem como acontecer. Então, para quem tem esse medo ou tem essa perspectiva, pensa dessa forma, eu acho que do ponto de vista legal, médico, ético, isso não acontece. Concordo com o que o Celso falou, quer dizer, existe sim essa questão de que todos os médicos veem na televisão, independente do que defendem ou não de terapia clínica quanto ao medicamento, Michele, todos afirmam a mesma coisa. Use álcool gel, use máscara, evite aglomeração. Por quê? Porque são as coisas que comprovadamente vão diminuir a transmissão do vírus e podem reduzir, óbvio, o número de casos que a gente tem na população. E nesse contexto, por mais que eu tenha uma determinação do governo federal dizendo que eu poderia não usar a máscara num local ou no outro, ainda fica, do ponto de vista médico, a recomendação global de que use máscara, use álcool gel. Não tenha dúvida que isso ainda é o que a gente seguramente sabe que vai diminuir a transmissão e que pode diminuir a chance de você pegar o coronavírus. E muitas vezes não pense só em você. Sim, você é mais jovem. Você talvez não tenha um risco maior, como o Dr. Arnaldo falou do Celso, quer dizer, provavelmente se ele tiver, a maior possibilidade é que não tenha um quadro grave. Sim. Mas você vai para casa, você tem contato com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com o seu tio, e de repente essa pessoa mais idosa pode ter um quadro muito mais grave e levar uma consequência muito maior. Mas você também não pode, né, doutor, dar um tiro no escuro, assim, falar assim, não, eu sou jovem, eu não tenho nenhuma comorbidade, vamos lá, vou pegar. Porque pode ter alguém que desenvolva alguma coisa e pode ter, inclusive, essa doença deixar uma sequela, né, em algum órgão. Existe algum caso, doutor, de alguém que, por exemplo, não tenha tido, não tinha um problema, por exemplo, no coração e depois passou a ficar com alguma questão cardíaca? Sim, existem, na verdade, primeiro, né, Michele, respondendo o que você comentou no começo, realmente você pode ser jovem, você pode não ter nenhuma comorbidade conhecida, mas pode ter uma apresentação grave, sim, do Covid. Assim como eu tive colegas médicos que tiveram,
Eu conheço outras pessoas que tiveram também apresentação grave, mesmo sendo pessoa jovem de 30 anos, 40 anos, saudável. E lógico que não é o comum, é o ponto fora da curva, mas pode acontecer com você. Então, quanto puder evitar a transmissão, você, lógico. O melhor é o Celso, eu sempre dou o Celso. É melhor, o Celso está no meio, então é com ele. Mas é sempre melhor evitar. Então, isso não tenha dúvida nenhuma que é uma posição formal. Do ponto de vista de ter a doença, o que a gente entende hoje é que algumas pessoas que tiveram a doença lá atrás, entenda que é uma doença muito nova, a gente conhece há praticamente meio ano a doença, mas algumas pessoas que tiveram lá atrás, elas curaram da doença, elas regrediram completamente do processo inflamatório, mas elas ficaram com sequela. Então, tanto sequela pulmonar quanto sequela cardiológica. Então, o vírus, como qualquer outro vírus, na verdade, como a influenza fazia, como qualquer vírus da nossa rotina faz, ele pode afetar, sim, estruturalmente os órgãos e deixar uma lesão sequelar no local. Nossa. Então, tanto da parte cardíaca quanto da parte pulmonar. Ou seja, o que puder ser feito para evitar a contaminação, o contágio deve ser feito por mais atleta que você em casa se julgue. E é interessante isso porque tem muita gente ainda que acredita que assintomáticos não passam a doença e passam. Então, quando você usa a máscara... A OMS já até voltou atrás sobre esse tema. Então, quando você usa a máscara, na verdade, você não está defendendo a si próprio, protegendo a si próprio, você está também protegendo as outras pessoas. Empatia. E aí é um exercício da empatia. E aí, em cima disso, vemos imagens hoje, não no programa, mas enfim, são imagens que estão circulando em redes sociais e tudo mais. No Rio de Janeiro, as pessoas nos bares aglomeradas, sem máscara, como se nós estivéssemos... Não é um novo normal, é o velho normal em plena pandemia. Quais são os riscos dessa postura, dessa conduta, desse comportamento negacionista, como se estivéssemos todos bem? Eu volto até naquele ponto que eu comentei, Celso. Então, eu entendo que as pessoas ficaram muito tempo sem fazer nenhum contexto de aglomeração, ir no bar, fazer o happy hour e assim por diante. Eu entendo isso. Mas, por outro lado, não é o momento de voltar da forma que voltaram. É aquilo que eu comentei de que se você abriu, não quer dizer que você tem que ir. Abriu, você pode ir, mas tem que ser uma coisa coordenada. Tem que ter menos gente no bar, tem que estar de máscara, preferencialmente quando não estiver ingerindo uma bebida ou comendo alguma coisa. Não pode ter aglomeração. Você ter a aglomeração daquela forma, a possibilidade de ter uma pessoa ali no meio que realmente esteja contaminada e passar para outras pessoas é muito grande, tanto pelo contato quanto pelo ar. Então, o que tem que fazer é tentar evitar aquele tipo de aglomeração. Tanto você está comentando isso porque foi matéria de jornal, porque é uma coisa que chamou muita atenção. Claro. A gente não viu isso acontecer em outros locais. Olha, gostaríamos de agradecer aqui ao Dr. Alexandre de Matos Soieiro, que é supervisor da Unidade Clínica de Emergência do INCOR, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e também coordenador de UTI do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Plantão da Saúde. Gostaria de agradecer também não só ao doutor Alexandre, mas todos os colegas médicos que nos honraram com a presença aqui nessa bancada, que ajudou a conferir muita credibilidade para esse programa que tem como principal papel, né? Prestar serviço e orientar as pessoas. Muito obrigado, doutor. Muito obrigada, Eu que agradeço, e tanto a Michele, o Celso, e de novo, conferindo essa questão de que vocês trazem as pessoas aqui para poder mostrar um pouco do que é, do ponto de vista científico, aquilo mais indicado e que talvez possa orientar de uma forma um pouco mais adequada a população. Obrigado. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Os números assustam. São mais de 61 mil mortos no Brasil. Mas para quem teve a sorte de não ter ninguém próximo infectado, o novo coronavírus ainda causa desconfiança. Há ainda quem coloque a gravidade da doença à prova. Pois é, tem razão, Michele, infelizmente. E é por isso que, lamentavelmente, ainda se faz necessário mostrar o dia a dia de quem está imerso nessa batalha pela vida. Pacientes, médicos e familiares. O repórter Guilherme Camarda passou uma semana na porta de um hospital aqui de São Paulo e nos traz relatos capazes de emocionar até os mais incrédulos diante da pandemia. Veja na reportagem. A
pandemia mudou a rotina dos hospitais de muitas maneiras. Numa velocidade fora do comum, os leitos foram ficando a cada dia mais superlotados. Tratados em total isolamento, os pacientes tiveram as visitas interrompidas. Ninguém sai, ninguém entra, a não ser quem esteja prestando ou recebendo atendimento. A nova rotina obrigou os hospitais a rever a forma de comunicação com as famílias. E o plantão da saúde acompanhou por uma semana inteira os dois lados da angústia vivida por parentes e pelas equipes médicas. Todos os dias, o horário das 5 da tarde é aguardado com ansiedade pelos personagens que conhecemos na porta do Hospital Municipal de Setúbal, na zona leste da capital. Uma das referências no tratamento da Covid-19, o hospital abriga hoje mais de 160 leitos de UTI destinados a casos do novo coronavírus. Durante esse período, vi de perto a realidade de quem frequentava a unidade hospitalar. Logo no primeiro dia, me dei conta da tensão do ambiente. Conheci o seu Clóvis. Ele me contou que o filho, Técio, passou mal no trabalho e que o levou para uma unidade de pronto atendimento. Mas soube que o caso era mais grave e por isso foi encaminhado para cá. Eu também não sei se ele está aqui ou não, mas para aceitar, né? Então vamos ver aí, esperar aí para saber. Às 5 horas para ter notícia, isso, né? O pessoal confirmou se ele está aqui ainda ou não? Não, só falei ali, falei que o guarda falou que está aqui, né? Ah, tá aí? Falou que está aqui. Conversamos muito tempo e ele parecia tranquilo. Porém, quanto mais perto do horário dos boletins, mais a ansiedade aumentava. A preocupação era grande, pois o filho tinha bronquite e já foi usuário de drogas. Aí fuma, bebe. Pega a forma do dia de manhã. Dá um café, meu irmão. Ele fez, não é que aguenta aí. Ah, se Deus quiser não é nada, não. Ah, mas é doido também. É tudo. É droga, é tudo. Não entrei em detalhes, porém percebi que ele esperava por notícias não tão positivas. Faltando pouco tempo para começar a chamada dos nomes, a apreensão era evidente. Não só para ele, mas para mim também. Eu falei com o médico aqui, os dois médicos, ele falou que não tá com ele, aí nós avisamos com o plantão administrativo. A agonia se estendeu até o último nome da lista. Enfim, seu Clóvis saberia a verdade. Vai lá, boa sorte, vai dar tudo certo. A conversa com o médico foi demorada, tempo suficiente para que muitas coisas passassem pela minha cabeça, inclusive o pior. Mas felizmente nada disso. Daqui uns 3, 4 dias que sai. Daqui 3, 4 dias? Aí ele recuperou um pouquinho? Já estão tirando a medicação já aos poucos, né? Então ele tá reagindo legal. Tá reagindo. Graças a Deus, hein? Porra, eu tava mais apreensivo que o senhor, eu acho, aqui, viu, cara? Agora... quer tomar um café agora? Toma um café? Tomar... Um cafezinho, agora você tá mais tranquilo. Não, eu vou tomar uma quentinha, tá bom. O árduo trabalho de informar o estado de saúde de cada paciente é dos médicos. Mas logo em seguida, quem assume a responsabilidade de amparar os familiares são as psicólogas Aline e Georgia. Por mais que a gente seja psicóloga, a gente tenta trazer uma calma para esses momentos, mas às vezes fica um pouco impossível. É inevitável não sentir, né? A gente sente mesmo, fica triste, chora. Enfim, acho que são muitas histórias, né? Da família, a gente vai aglomerando tudo, ainda tem a questão pandemia para piorar um pouco a situação. E olha que inovador, o hospital encontrou uma maneira de diminuir um pouco a saudade. Um robô permite que os familiares se vejam e conversem em tempo real. Georgia nos falou mais sobre a iniciativa. Eu e a Aline, a psicóloga, ficamos com os familiares para fazer a videochamada com o robô e com os pacientes fica a equipe, maioria das vezes a equipe da informática e também da enfermagem. Então eles levam o celular
que é da instituição até o paciente, e nós ficamos com a família. Dona Terezinha conseguiu conforto ao ver o marido, que estava bem e receberia alta ainda essa semana. Te amo muito. Também. Tá bom? Também. Tchau. Beijo. Ajuda a matar um pouco da saudade? Nossa, demais. É bom, né? Até parece que a gente tá até namorando, porque dá aquele... Aquele frio na barriga? Friozinho na barriga. E em meio a um momento muito difícil, há quem saia de casa para amenizar a dor dos outros. A nossa intenção é o quê? É cuidar de quem cuida. Então, se eles estão na linha de frente, como o trabalho de hoje, nós vamos demonstrar para eles que eles estão na linha de frente, mas tem também alguém trabalhando por eles nessa linha de frente. E somos nós. Durante essa uma semana frequentando o Hospital Tid Setúbal, convivendo com familiares e funcionários, o que mais mexeu comigo foi a mistura de sentimento das pessoas, né? Algumas muito felizes com a informação que seu parente está bem e outras muito tristes com a notícia de uma piora ou até mesmo óbito. O filho do seu Clóvis e o marido da dona Terezinha felizmente tiveram alta. E depois de uma jornada de muitas horas frequentando o local, acabei fazendo novas amizades e até ganhando presente. Olha que legal, Guilherme, ó. Manda um abraço aí. Aí, ó. Não foi fácil ver de perto algo que ninguém deseja passar. Confesso que em alguns momentos a emoção veio forte. Impossível não se abalar. Aí deu alta pra ele dia domingo, ele chegou em casa praticamente morto. Tava mal? É mesmo? Praticamente morto. Por outro lado, a missão de estar ali traz uma dolorosa, mas necessária reflexão. A de entender que as mortes provocadas pelo novo coronavírus não são números. São vidas perdidas que impactam em muitas outras vidas. E por isso, fica o recado. Se puder, fique em casa. Olhe por todos. Olhar para o outro é cuidar do outro. Beijo. Empatia é a palavra mais adequada. O Plantão da Saúde chega hoje ao final. Foram mais de 100 dias, como já lembramos no início dessa edição, prestando serviço e trazendo informações sobre esse ser invisível a olho nu, mas com potencial devastador. 107 dias para ser exato, ouvindo especialistas, gente da linha de frente e personagens fundamentais no combate à Covid-19. Foi um gol de placa da TV Gazeta em época sombria, repleta de desserviço e fake news. Infelizmente, o término do plantão não coincide com o fim da pandemia. Muito pelo contrário, a luta segue árdua e os cuidados devem ser redobrados. Ainda em tempos nos quais a flexibilização avança e, fruto desse avanço, o esporte também retorna. Os clubes voltam aos treinamentos e em breve a bola, que já rola no Rio de Janeiro, vai voltar a rolar aqui também. Assim sendo, o Gazeta Esportiva, que nobremente cedeu seu espaço, permitindo uma enriquecedora união de esforços entre os profissionais do esporte e do jornalismo, volta ao ar na próxima segunda-feira. Sei que você estava com saudades, assim como nós também estamos. A sua saúde, que foi cuidada, tão bem cuidada, com tamanho carinho pelo Plantão da Saúde, nos últimos quase 4 meses, a partir de agora ficará por conta do Jornal da Gazeta. E peço que você não se esqueça de algo muito importante. A pandemia não acabou. Portanto, continue se cuidando, protegendo a si mesmo e ao próximo, independentemente de conhecê-lo ou não. E obrigado pela confiança neste período que muito nos orgulha. Saímos dessa muito mais fortes. Falo por mim e por toda a equipe e deixo um intenso muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, o seu carinho, o apoio, a orientação do Departamento de Jornalismo para a realização do Plantão da Saúde. Esse projeto desafiador, esse projeto engrandecedor para toda a nossa equipe do esporte e, sobretudo, para você de casa. Também gostaria de agradecer o empenho, a dedicação de todos do Departamento de Esportes, que mais do que jornalistas esportivos provaram que são grandes jornalistas, com J maiúsculo. Meu orgulho. Obrigada a todos e até segunda-feira com Gazeta Esportiva.
Boa noite, bom final de semana e fica agora com o Jornal da Gazeta. Até segunda com Gazeta Esportiva. Tchau.